Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui juntos mais uma vez para falar sobre as coisas boas que acontecem pela graça de Deus. Esta nossa sociedade muitas vezes é corrompida, é dividida, é violenta, sem segurança, muitas pessoas sem trabalho, mas o Espírito Santo continua agindo na história da igreja, porque tem muitas pessoas que acreditaram na palavra de Jesus e se deixam guiar pelo Espírito Santo. Neste dia, a Igreja Católica celebra a festa do Divino Espírito Santo, conhecida como festa de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50 dias. 50 dias depois da ressurreição do Senhor, Ele envia o Espírito Santo sobre a igreja. Mas vamos ler rapidamente um pequeno trecho do livro da Bíblia, os Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Fala assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como de vento muito forte, e encheu a casa toda onde eles estavam. E apareceram línguas como de fogo, repartindo-se, e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitia expressar-se. Quem eram estas pessoas? Eram os apóstolos, aqueles que tinham já acompanhado Jesus, aqueles que tinham abandonado Jesus no dia da sua paixão e morte. Com eles estava também Maria. Foi com certeza Maria, a mãe, que conseguiu juntar de novo estes homens, e o Espírito Santo veio. É um fato extraordinário, que é super importante para nós hoje. 2000 anos depois, nós estamos vendo esta igreja organizada e presente no mundo inteiro. Esta nossa igreja pode até ter defeitos, porque dentro da igreja estamos todos nós, homens e mulheres, e todos nós temos os nossos pecados, mas a igreja é guiada pelo Espírito Santo. E um sinal desta presença do Espírito Santo é a divulgação da igreja. Os apóstolos não ficaram mais parados. Vocês sabem que hoje em dia o Papa Francisco fala muito de uma igreja em saída, quer dizer uma igreja missionária, uma igreja que vai ao encontro das pessoas. Foi isso que aconteceu a partir do dia de Pentecostes. Os apóstolos foram se organizando, dividindo os espaços onde cada um deles ia levar a mensagem de Jesus Cristo, e onde eles anunciavam a força de Jesus, a graça de Jesus Cristo, surgiam comunidades. Um homem extraordinário também se associou aos apóstolos, era Paulo, que foi tocado pela graça de Deus. Então ele se colocou completamente a serviço da evangelização. E assim, o Evangelho, a vida de Jesus, a história de Jesus, chegou até Roma. Roma, naquela época, era o centro do mundo, porque era o lugar do Império Romano. O imperador de Roma é quem mandava no mundo. Hoje pode ser que mande os Estados Unidos, não sei, hoje pode ser que quem mande seja o dinheiro, né? Mas naquele tempo era Roma. Então, Pedro e Paulo foram guiados pelo Espírito Santo para ir a Roma, porque eles entenderam que de Roma podia sair sempre mais o anúncio do Evangelho, através do comércio, através também das várias operações militares. E, de repente, em poucos séculos, Roma se tornou totalmente cristã, e a Europa também, todas aquelas regiões da África do Norte, da África sobretudo, e também do Oriente Médio, se tornaram cristãs. Mais recentemente, uns 500 anos atrás, o Evangelho, a palavra de Jesus chegou à América Latina, chegou aqui ao Brasil. Através dos conquistadores portugueses ou espanhóis, vieram também missionários, vieram também pessoas que traziam a fé em Jesus Cristo. E a América Latina foi se tornando cristã. Mas vamos aqui ao nosso Pernambuco. Como foi que chegou o Evangelho aqui? Aliás, foi um dos primeiros lugares onde
chegaram os missionários. Sabemos que antes começou na Bahia, mas depois aqui Olinda foi uma das cidades procuradas, e aí surgiu a primeira diocese aqui do Nordeste, depois de Salvador. E depois, crescendo a organização da igreja, tornou-se necessário subdividir o Pernambuco em várias dioceses. Então, 100 anos atrás, exatamente nesse período, foram criadas 3 novas dioceses: a diocese de Garanhuns, de Pesqueira e de Nazaré, que tem a sede na cidade de Nazaré da Mata. Então, a igreja foi se organizando. Depois surgiram as outras dioceses, como Petrolina, como Caruaru. Caruaru surgiu 70 anos atrás. Nós, este ano, no mês de agosto, vamos também celebrar os 70 anos da criação da diocese. Mas o que eu quero destacar é isso: é o Espírito Santo que vai acompanhando a igreja. É o Espírito Santo que dirige a igreja, porque nós, homens e mulheres, temos, muitas vezes, com os nossos pecados e defeitos, podemos até atrapalhar a ação de Deus. Mas nestes últimos anos, 100 anos, 200 anos, surgiram tantos missionários, como o padre Ibiapina. O padre Ibiapina foi evangelizando. Ele era um cearense, mas ele estudou aqui em Olinda, se tornou padre, antes era advogado, se tornou padre e foi evangelizando toda a nossa região. Em Gravatá, nós temos sinais da presença de Padre Ibiapina, todas as casas que acolhiam os doentes. E depois em Gravatá de Ibiapina também, na diocese de Caruaru, município de Itacoaritinga do Norte, e depois foi para Paraíba. Ele foi anunciando Jesus Cristo. Mas surgiram outros grandes missionários. Por exemplo, quem é que não ouviu falar de Frei Damião? É um italiano que chegou por aqui em 1930 e foi evangelizando e começando a levar a palavra de Deus. Tudo isso é a força do Espírito Santo. Nós hoje continuamos a levar para frente o Evangelho de Jesus. Hoje Pernambuco está dividido em 10 dioceses, começando lá, Petrolina, depois tem Floresta, depois tem Salgueiro, depois tem Afogados da Engazeira, Pesqueira, Garanhuns, Caruaru, Palmares, Nazaré da Mata e Olinda, Recife. Mas são todas estas igrejas, não sei se esqueci Afogados da Engazeira, mas são todas estas 10 cidades que são a sede da diocese. E o que é a diocese? É o lugar onde o bispo organiza aquilo que já fizeram os apóstolos nos primeiros tempos. Organiza as comunidades, as paróquias, as áreas pastorais, os movimentos. Tudo isso é a força do Espírito Santo. Eu falei de Frei Damião. Frei Damião está sendo celebrado agora, neste fim de mês de maio. Frei Damião é aquele que soube entender a simplicidade do nosso povo e pregar o Evangelho de uma forma que pudesse chegar a todos. Talvez hoje não se pregue mais com o estilo de Frei Damião, mas o que é importante é a santidade de Frei Damião. É a santidade de muitas pessoas simples, que talvez nem foram proclamados santos pela igreja, mas que contribuíram para a construção da igreja. Então eu gostaria que hoje nós entendêssemos que a nossa igreja não é fruto apenas do esforço humano. É claro que tem muita gente que dedicou a sua vida. Quem é que não lembra? Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda, Recife, e tantos outros bispos que trabalharam. Quem é que não lembra os milhares de sacerdotes, religiosos, religiosas, mas também os leigos. Olha que os leigos sempre foram presentes nesta história da igreja. Este ano nós vamos celebrar de maneira especial o ano do laicato, destacando a ação dos leigos na sociedade, na igreja. Quantos catequistas, missionários nós temos? Nós devemos lembrar que os leigos sempre foram fundamentais na história
da igreja. Vamos continuar então participando desta igreja. Você que está me escutando, procure a sua paróquia, procure a sua comunidade, lá no sítio onde tem a capela, procure participar, para que você possa cada vez mais dar continuidade, porque a igreja caminha no tempo, caminha nos nossos dias. A igreja não é algo separado do mundo, está no mundo, não deve ser do mundo, mas está no mundo e leva a paz, a justiça, a fraternidade. E para terminar este nosso encontro de hoje, eu gostaria de lembrar, em todas as comunidades, nós estamos vivendo o mês de maio. Maria foi aquela que mais se deixou guiar pelo Espírito Santo, já no dia da Anunciação. Ela se deixou empolgar pela palavra do anjo, porque o anjo disse: tudo aquilo que vai acontecer em ti será obra do Espírito Santo. E Maria depois estava presente no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo em forma de fogo, línguas de fogo. E Maria sempre foi a primeira missionária, Maria sempre foi aquela que animou a igreja que estava nascendo, e anima as nossas comunidades. Vamos ver estes santuários de Nossa Senhora, como são frequentados pelo povo. E nos santuários as pessoas encontram Jesus Cristo. Bem, vamos encerrar este nosso encontro. Eu gostaria que você participasse sempre mais na sua comunidade, das celebrações do mês de maio. Participasse também destes encontros que a igreja está organizando. Hoje em dia tem a Renovação Carismática Católica, que já completou 50 anos de ação missionária na igreja. Nesses dias, a Renovação Carismática organiza muitos encontros de oração. Então, vamos viver com a nossa igreja hoje. Vamos deixar que o Espírito Santo continue nos animando. O Espírito Santo é criativo. O Espírito Santo quer a renovação da nossa igreja. Nós respeitamos as bonitas tradições da nossa história, mas nós queremos avançar, porque o mundo está avançando, o mundo mudou, e aí de nós se ficássemos no passado, mas 50, 100 anos atrás não acontecia isso, não se fazia isso. 50 anos atrás, 100 anos atrás não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha carro, não tinha nada dessas coisas, todo mundo hoje tem e está feliz de ter. Então, com o Espírito Santo nós vamos avançar para que a nossa igreja seja uma igreja missionária. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê força para sermos criativos, para sermos entusiastas da missão, para sermos homens e mulheres de caridade, de serviço e de amor. Que Deus abençoe a todos.